Pessoal, estamos aqui de volta, estamos passando lição de fundamentos e agora estamos na lição número 3, a terceira lição de fundamentos. Bem-vindo então à terceira lição de fundamentos. Aqui nessa terceira lição nós vamos repassar rapidamente como foi a queda do homem. Então é evidente que Deus não queria que o homem caísse em pecado, nunca foi o plano de Deus. Mesmo Deus sabendo que isso era possível que acontecesse, mas esse não era o plano de Deus. Deus nunca planejou, como nenhum pai planeja, que o filho faça coisas erradas, mas pode acontecer. Deus não criou o homem para o pecado, mas o pecado leva à morte. O salário do pecado, a Bíblia diz, é a morte. Então, quando o homem peca, vem a morte. Exatamente o que Deus disse para Adão e Eva lá no paraíso. Se vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente morrereis. Deus queria viver eternamente com o homem, como uma grande família. Uau! Pense, uma grande família vivendo junto com Deus, vivendo em paz, sem pecado, sem erros. E isso era o projeto de Deus, viver com o homem, né? Para isso, Deus foi que criou o homem, ordenou para que o homem e a mulher fossem fecundos e multiplicassem e governassem sobre a terra. Não fossem governados pela tentação, não fossem governados pelo pecado, mas eles, assim como Deus deu para eles governar, para que eles governassem todos os animais e sobre toda a terra tivessem domínio, Deus também, logicamente, que a primeira coisa que precisamos ter é ter autogoverno, governar a nós mesmos. E isso é a primeira etapa que nós precisamos ter em nossa vida, nós nos autogovernarmos. Mas, com a tentação, Eva caiu, não se governou a si mesmo, se deixou influenciar pelas tentações que a serpente fez, e assim o primeiro homem, nas pessoas de Adão e Eva, tentados pelo diabo, logo fracassaram e se desviaram seguindo a Satanás, minando toda a humanidade com o pecado e a morte, sujeitando a própria criação à corrupção. Ou seja, os descendentes de Adão e Eva, como eles estavam corrompidos, o DNA deles estava corrompido, logicamente toda a humanidade, todos os filhos que vieram depois deles, estavam também sujeitos à mesma corrupção, ao mesmo problema do pecado. Mas é importante a gente ressaltar mais uma coisa, novamente, de que a decisão de obedecer ou não estava toda nas mãos da Eva e do homem, quando eles decidiram pecar. Então, foi uma decisão deles. O homem nunca é forçado a pecar. Sempre quando o homem peca, ele peca por sua vontade. Se Eva, logo quando a serpente lhe indagou, se Deus havia proibido de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tivesse repreendido Satanás e desviado sua atenção da conversa da serpente, ela podia ter evitado todo o sofrimento de toda a humanidade. Mas não. Eva não repreendeu a serpente, não se afastou dela, pelo contrário, ficou ouvindo as conversas da serpente, ficou dando atenção para aquilo que a serpente estava falando. E Paulo justamente fala disso no Novo Testamento para o seu discípulo Timóteo. Ele diz assim: foge das paixões da mocidade. O que ele estava dizendo? Lembram? Concupiscência, que é uma paixão. E agora Paulo estava dizendo: não fica em redor daquilo que está te tentando. Fica longe disso. Te afasta disso. Fica longe dessas tentações. Se Eva tivesse ficado longe da árvore, onde a serpente estava, não seria tentada. E, consequentemente, não cairia em pecado. Mas assim não foi. Infelizmente não. Eva
e posteriormente Adão também decidiram pecar e perderam tudo o que Deus lhes tinha concedido. Tornaram-se escravos, pois todo o que peca torna-se escravo do pecado. Ao invés do homem se dominar sobre o pecado, lembra que eu falei há pouco sobre autogoverno, sobre domínio, sobre o homem governar a si próprio para poder governar todas as outras coisas? Mas quando o homem não se autogoverna, automaticamente aquilo que venceu o homem está governando ele agora. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem peca, ele se torna escravo do pecado. Por quê? Porque aquilo que ele deveria governar sobre, ele deveria dominar, ele deveria ter autodomínio, agora não. Agora aquilo dominou o homem. Aquilo venceu o homem. O homem abriu mão da sua santidade, abriu mão da relação com Deus e obedeceu e seguiu o pecado. Por isso que quando o homem peca, ele se torna escravo. Porque ao invés de ser e dominar aquilo, ele foi dominado por aquilo. No momento que ele foi dominado pelo pecado, o pecado se torna o senhor sobre a vida do homem. E exatamente isso que aconteceu com Eva. Eu gosto muito de uma frase que Martin Luther falou. Ele disse: não podemos evitar que os pássaros voem sobre nós. É verdade. Não podemos evitar, estando nesse mundo, que as tentações aconteçam. Porém, podemos impedir que esses pássaros façam ninho sobre nossa cabeça. O que Martin Luther quis dizer com isso? Ele diz: nós sempre vamos ser tentados de alguma forma em algum lugar. Mas nós não precisamos deixar que a tentação fique tão próxima, fique tão perto, fique tão junta, a ponto de fazer ninho em nossa cabeça. Então, não podemos impedir que os pássaros estejam aí voando. Mas nós podemos sair e não permitir que eles façam um ninho sobre nossa cabeça. Nós sempre vamos ser tentados. Mas isso não significa que nós precisamos estar ali, vivendo no meio da tentação e fazendo com que a tentação esteja perto de nós. Quando Paulo escreveu para Timóteo, ele diz: foge desses lugares. Foge do lugar, foge das situações, foge do momento, foge de tudo que pode te tentar. Foge das paixões, foge das concupiscências, porque isso poderá destruir a tua vida. Então, quais foram as consequências do pecado? O pecado foi e continua sendo o gerador de todas as desgraças, de todas as infelicidades, de todas as tristezas do homem. Eu vou repetir. O pecado foi e continua sendo todo o gerador de toda desgraça, infelicidade, tristeza na vida do homem. O pecado gerou consequências desastrosas, como nós já vimos na humanidade. O homem ficou com sentimento de condenação, sentimento de culpa, sentimento de medo. Nós já vimos isso, que quando Deus foi procurar o homem no jardim do Éden, depois de ter pecado, o homem se escondeu. Então até Deus achar o homem, e Deus estava: onde estás, Adão? Então Adão disse: olha, eu fiz o que não devia de fazer e fiquei com vergonha, né? Tive medo e me escondi. E isso gerou a quebra de relacionamento com Deus, né? O homem começou a acusar a mulher, que ela é que tinha dado, a culpa era dela, começou a ter problemas no lar, né? E a Bíblia diz que o homem tornou-se maldito e sujeito à morte. Agora, o homem, e logicamente a mulher também, agora precisavam morrer para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente com o pecado. Quando o homem morre, ele tem a possibilidade de, com o seu corpo que morreu, agora ressuscitar com um novo corpo e assim
ter uma nova possibilidade de vida eterna com Deus. Por isso que, depois do pecado, todo homem teve que morrer. E o homem, então, tornou-se sujeito às enfermidades, às angústias, sofrimentos, e todas essas coisas, e ele ficou desprotegido e sujeito à opressão do diabo, porque ele foi vencido pelo diabo. E agora o diabo continua oprimindo, continua fazendo pressão, opressão, continua tentando fazer com que o homem cada dia tenha a sua vida mais triste e mais desastrosa. Esses são apenas alguns exemplos do que o pecado produz na vida do homem. Na realidade, pelo pecado, o homem se sujeitou a toda espécie de males, pois se tornou um verdadeiro escravo. Satanás tomou domínio sobre o homem e o tenta destruir de qualquer maneira, pois ele veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que Jesus veio para que o homem tivesse vida e vida em abundância. Mas a palavra de Deus continua dizendo que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Satanás quer fazer isso com a tua vida. Sempre quando tu obedece ele, a consequência é que ele vai destruir alguma coisa, ele vai roubar alguma coisa de ti, ou ele vai matar alguma coisa na tua vida. Vai destruir, matar, acabar, tirar os teus sonhos, tirar as coisas que tu tem. Ele, sempre quando cedemos à tentação, sempre quando damos ouvidos para o diabo, alguma coisa dessa vai acontecer. O homem, nós vamos perder, alguma coisa será destruída na nossa vida. Satanás vai roubar alguma coisa, vai roubar a alegria, vai roubar o prazer, vai roubar a tua família, vai roubar a tua saúde, alguma coisa ele vai roubar. Ele vai matar completamente os teus sonhos, vai matar completamente a tua vontade de viver, vai matar completamente a tua alegria de vida. E dessa forma, o pecado acaba destruindo a vida do homem. Mas Deus, a Bíblia diz, sendo rico em misericórdia, encontrou um meio para restaurar o homem, para tornar o seu propósito eterno do homem estar junto com Deus, viver junto com Deus. Uma vez que Deus é amor, então apesar da desgraça que o homem se encontra, existe uma saída, pois Deus, na pessoa de Jesus, veio para dar vida ao homem e vida em abundância. Eu te aconselho aqui todos os versículos que fazem referência, tu pegue tua Bíblia agora, e não apenas nessa lição, nas lições anteriores também, e leia todos os versículos que estão aqui, inclusive para abrir o teu entendimento, inclusive para que tu possa ter base bíblica de tudo que tu fala. Tudo que nós afirmamos, seguir a Jesus, ter a base da nossa vida sobre sua palavra, significa que nós não estamos falando aquilo que nós achamos, significa que nós estamos falando aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por isso é muito importante que tu abra a tua Bíblia, que tu leia esses versículos e que tu veja nos versículos escrito aquilo que está aqui resumidamente falado. Mas nós temos que ter base bíblica. Quando nós afirmamos uma coisa, nós temos que dizer, porque a Bíblia diz assim. Mas e quando alguém te pede, mas aonde na Bíblia diz assim? Então nós temos que saber aonde está escrito. Por isso é muito importante que tu venhas e leia os versículos todos que estão aí. E também, como todas as outras lições, faça o tema de casa, preencha as questões e para que elas sejam corrigidas e assim tu possa passar adiante depois e ir para aquele treinamento que vem depois de fundamentos. Mas é necessário que tu preencha todas as perguntas e, se tu conseguires, decore esse versículo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E isso está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida. O salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente, o dom é um presente.
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, eu vou deixar de pecar para não viver na morte, longe de Deus. Mas vou viver de acordo com aquilo que Deus nos ensina para que eu tenha a vida eterna e vida abundante de Deus em mim. Muito bem. Deus abençoe tua vida e vamos nos encontrar novamente na lição número 4. Repetindo então, rapidamente, aquilo que nós passamos aqui, que o homem, então, ele cedeu à tentação do diabo, não precisava, mas cedeu o orgulho, a soberba da vida, a tentação, a paixão foi muito grande. E ele, então, ele cedeu, Eva estava dando espaço para Satanás inventar coisas no seu ouvido, e ela então deu espaço para Satanás a enganar. Ela foi enganada, cedeu a Satanás e perdeu o lugar e tudo aquilo que Deus tinha de bom para ela. Agora, ela sofre de condenação, o relacionamento dela com Deus acabou, o homem começou a ter vários problemas no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, e o homem agora perdeu praticamente o domínio, se tornou escravo do pecado. Mas graças a Deus, que Deus, por intermédio de Jesus, arrumou uma forma de resgatar e restaurar o homem. E não viver eternamente longe no pecado e na morte, mas poder ter vida e vida eterna com Deus. E é isso que eu desejo para a tua vida. Até a próxima lição, lição número 4.